Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Senhor Deus Pai, gratos somos por esse dia de hoje, gratos somos, Senhor Pai, por essa linda manhã, Senhor. Gratos somos pelas vidas, Senhor Pai, que estão presentes aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar nesse momento recebendo o louvor e a adoração de cada uma dessas pessoas aqui também, Senhor Pai. Abençoa a vida de cada uma delas também. E esteja, Senhor Pai, presente nesse momento de culto, Senhor Pai, durante o início ao fim também, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Queria desejar a vocês um feliz ano novo, primeiramente, né? Que Deus possa estar abençoando muito esse ano na vida de vocês e que possa estar ajudando cada um de vocês com as suas conquistas, com os seus desejos e que seus planos estejam alinhados com a presença dele. Amém? Vamos estar iniciando esse momento de louvor com a música Vem, Esta é a Hora, na adoração. Nada mais importante que a gente está iniciando esse ano com louvor e adoração a Ele, né? É o momento que a gente se separa para Deus, que você venha diante dEle nesse momento para buscar adoração e louvor em nome dEle e escolha Ele, que é o nosso maior tesouro. Amém? Vamos estar agora passando para a próxima música, que é a música em espanhol, La Única Razón. E nessa música ela diz que a única razão da nossa adoração é Ele. O único motivo para viver é Ele. E Ele é a única verdade, a luz e a nossa salvação. Hein? Que Ele seja a única razão para a sua vida nesse momento. Amém? Gostaria que ficasse de pé para a gente estar cantando esse louvor.
Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amém? Podem estar se sentando. A próxima música que a gente vai estar cantando aqui é a música Quem Sou Eu? Que nesse momento pode ser uma reflexão para nossas vidas, em perguntar quem somos nós, para que Deus se preocupe conosco, para que mesmo o nosso pecado Ele nos faz levantar e acaba com a tormenta dentro de nós, né? Que você possa estar nesse momento refletindo sobre isso. E nessa música Deus, Ele diz que nós somos dele, e essa é a razão de todo esse amor que Ele tem por nós. Amém? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano.
assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Bem, vamos estar agora entrando no momento de oferta, que você possa estar separando as suas ofertas nesse momento e para entregar a Ele em forma de agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Bem, vamos estar cantando a música Perdão e Graça, e que vocês também possam estar nesse momento cantando e pedindo para Deus para que Ele possa estar derramando cada vez mais perdão e graça em nossas vidas. Bem? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde,
rejeitai, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém? Vou estar pedindo para Gilza estar orando pelas ofertas. Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esse tempo que estamos aqui na Tua casa, tempo de louvor, de adoração, Senhor. Tempo também, Deus, de entrega, tempo, Pai, para reconhecer a Tua bondade, a Tua graça e misericórdia sobre cada um de nós. Obrigada, Deus, porque cada dia o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado, Pai, de cada coisa, e mesmo, Deus, nós não percebendo aquilo que o Senhor faz em oculto, Pai. Nós queremos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor, pelo alimento de cada dia, pelo vestir, pelo abrigo, Senhor. Muito obrigada, Deus, por todas as coisas, pequenas e grandes, que o Senhor tem nos dado. Consagramos a Ti, Senhor, nesse momento, todas as ofertas que é chegado ao Teu altar, para que, Deus, a Tua igreja possa crescer aqui na terra, que o Senhor nos dê sabedoria como igreja para usar esses recursos, Senhor, para crescimento do Teu reino. Assim, Deus, nós pedimos também bênçãos sem medida sobre aqueles que ofertam, sobre aqueles que entendem o segredo do dizimar, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, Senhor Deus. Nós recebemos com ações de graça todos esses recursos e oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente estar entrando no momento de palavra, gostaria que a gente cantasse mais um louvor que chama Quero Conhecer Jesus. Que essa música ele diz que o orgulho ele nos tirou do jardim, da presença dele, mas o amor dele por nós, ele restaurou essa conexão. E a ponte dessa restauração foi Jesus, né? E que esse Jesus que restaurou através do amor de Deus, nós possamos cada vez mais buscar conhecer Ele a cada dia mais que passa. Amém? Que você possa estar nesse momento declarando isso sobre a vida dele e dizer que você quer realmente conhecer a Ele cada vez mais. Amém? Gostaria que ficasse de pé para a gente cantar esse louvor.
jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
cantando. Vamos estar agora entrando no momento de palavra. E vamos estar fazendo uma oração. Hein? Senhor Deus Pai, agradecemos, Senhor Pai, por esse momento de louvor que tivemos, Senhor. Que o Senhor possa estar olhando o coração de cada um de nós, Senhor Pai, e recebendo do coração de cada um de nós aqui presentes, Senhor Pai, o louvor e adoração, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar agora nesse momento, Senhor Pai, no momento de palavra, no momento da pregação. Que o Senhor possa estar cuidando nesse momento, protegendo a vida do Caio, Senhor Pai, que está aqui na frente, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar usando ele, Senhor Pai, como instrumento para que realmente possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Pai. Aquece nossos corações, abre, Senhor Pai, para que realmente possamos aplicá-la, Senhor Pai, essas palavras, Senhor Pai, no nosso coração e poder utilizá-las, Senhor Pai, e aplicá-las no nosso dia a dia também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar colocando anjos ao redor de cá, Senhor Pai, para que nada venha interferir nesse momento, Senhor Pai, da palavra, Senhor Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Feliz ano novo, feliz 2023, que seja mais um ciclo abençoado pelo nosso Deus, que todos nós possamos ter um ano, não que essa medida de tempo signifique alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, é só um parâmetro que nós temos para medir a passagem dos anos. Mas o que realmente importa aos olhos do Senhor é cada episódio que vai marcar esse novo ciclo que se abre para nós. Que você esteja com o coração aberto para receber o melhor de Deus na sua vida e que, como igreja, possamos nos alegrar na presença dEle. E como algo muito importante para nós pensarmos, eu gostaria de começar hoje fazendo uma pergunta para todos vocês. Você está preocupado? Como está o seu coração hoje? Especialmente para nós que estamos vivendo tempos de muita incerteza, não só para nós, né, mas vamos pensar como toda a humanidade está vivenciando os dias de hoje. Talvez no passado distante ou próximo, nós já vivemos situações um pouco parecidas. Afinal de contas, o mundo implica em crises, o mundo ele passa por situações difíceis. Vivemos tempos de guerras, vivemos tempos de conflitos, vivemos tempos de dificuldades, vivemos tempos de problemas sociais, vivemos tempos de crise dentro da igreja. Nós já podemos ver no passado homens de Deus que se corromperam e usaram o nome de Deus para poder se autopromover, até algum benefício próprio. E nós temos várias situações em que a humanidade se tornou vulnerável, porque nós somos vulneráveis. Nós não somos nada. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Isso é uma verdade divina. Agora, sem pensar muito nessas questões que estão muito afora, muito aquém da nossa vista, como está o seu coração? Olhando você para dentro de si, você tem se preocupado com alguma coisa? E, infelizmente, nós como seres humanos temos a tendência de nos preocupar. Nós temos a tendência de nos inclinar para uma coisa chamada ansiedade. E aqui eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que nós, infelizmente, confundimos o conceito de ansiedade. Porque ansiedade existem dois conceitos diferentes. Quando nós pensamos hoje, nos tempos modernos, em que o estudo do comportamento humano está muito avançado e a gente vê tantos conceitos novos, a ansiedade nada mais é do que um transtorno psicológico. Nós temos aí estudiosos das áreas humanas em que vão nos dizer que nós temos alguns problemas de quem sofre de ansiedade e que nós podemos tratar isso através de medicamentos. Por muito tempo,
Assim, eu fui ensinado e eu pregava e eu achava que a ansiedade, ela na verdade se limitava a uma coisa só. E por ignorância eu falava isso, mas hoje, graças a Deus, eu tive o conhecimento de muitas coisas e poder dizer que não. Quando você vê uma pessoa que sofre de ansiedade e ela precisa de medicamentos, você não pode dizer que é falta de Deus na vida dela, porque realmente é um problema que ela passa na sua saúde. E eu li até coisas que, se a pessoa deixa de tomar os seus remédios para combater esses problemas, esses transtornos psicológicos, ela tem até o perigo de morrer, né? Então, assim, nós não podemos falar de coisas que nós não sabemos. E então, temos um problema, e infelizmente é uma doença que nos leva a ter comportamentos que são inevitáveis, comportamentos que infelizmente nós não conseguimos lidar com eles de uma forma assim natural. Obviamente, eu estou falando isso de uma forma científica. Eu creio num Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos, que pode nos curar de todas as coisas. Mas pensando assim, numa questão conceitual, numa questão nua e crua, é o que nós temos para falar sobre a ansiedade. Mas, por outro lado, nós temos também um conceito de ansiedade que ela é bíblica. Um conceito de ansiedade que nós podemos ver o nosso próprio Senhor falando a respeito desse assunto. E quando a Bíblia fala sobre a ansiedade, ela não está se referindo a essa doença que nós falamos agora. Mas, na verdade, nós estamos falando sobre um comportamento devido a uma perda de sossego. O dicionário brasileiro nos diz que a preocupação, a ansiedade, né? Porque quando Jesus fala sobre ansiedade, quando o apóstolo Paulo fala sobre ansiedade, na verdade, quando nós pegamos ali os termos no original, seja no hebraico ou no grego, ela está falando, dizendo sentido sobre as preocupações. Então, a preocupação, o dicionário nos diz que é uma ideia fixa, permanente e dominante. Ela é antecipada, que perturba o nosso pensamento. Um sentimento de obsessão, ações de natureza negativa, de forma repetitiva e incontrolável, quando se entende que existe um perigo ou um risco. Traduzindo em miúdos, quando nós entendemos que nós estamos sensíveis a uma circunstância, quando nós estamos sofrendo algum perigo, vamos dizer de uma forma instintiva, nós nos preocupamos. Isso é uma coisa natural de toda a criatura, seja seres humanos e seja animais. Ou talvez os animais nem tantos. Os animais instintivamente correm risco quando são caçados. Então eles precisam correr para não morrer, para não virar comida de um outro ser vivo. Agora, nós seres humanos estamos sujeitos a muitos riscos. A nossa vida é muito frágil, seja ela a nossa saúde, seja ela a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, seja ela a nossa vida financeira, seja ela a nossa vida relacional, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, as pessoas que estão em volta da nossa sociedade, o meio em que nós estamos inseridos, e entre outros fatores que nós poderíamos citar aqui. Mas quando nós estamos sujeitos a algum tipo de risco, nós temos a tendência de nos preocupar. Nós vamos entender alguns conceitos, porque talvez nós confundimos e nós não conseguimos aplicar de fato como a palavra nos ensina. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós conhecemos a palavra, não adianta nós determos o conhecimento de toda ela, porque na verdade é impossível. Mas quando nós temos o conhecimento de uma passagem que seja, o nosso dever como filhos de Deus é aplicá-la, é obedecermos, é viver como Deus quer que a gente viva. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Tentar não, nós vamos nos esforçar para que essa verdade seja concretizada na minha e na sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Se você está preocupado hoje,
toda a sua preocupação vai cair por terra em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim a minha Bíblia: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida de vocês mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Já podemos ir embora para casa, já fomos abençoados pela palavra, mas na verdade tem muita coisa que nós podemos absorver daquilo que Jesus disse aos seus discípulos e disse para nós também. Vamos olhar aqui para o contexto dessa passagem, porque não adianta a gente extrair um pedaço da Bíblia e querer entender ela absolutamente. Mas quando nós vamos entender o que a Bíblia quer nos dizer, precisamos entender o que está acontecendo nos bastidores. Então, esse momento em que Jesus está falando é o momento do Sermão do Monte. Para quem não sabe, o Sermão do Monte começa em Mateus no capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7, onde Jesus ele começa a ensinar. A gente fala sermão, mas não é que Jesus está dando uma bronca nos seus discípulos. Jesus está ensinando a ética e os valores do reino para os seus discípulos, porque era um momento onde o mundo começou a ser cristianizado. O mundo era judaizante, ou seja, vivia... O mundo não, mas na verdade o povo de Deus era predominantemente o povo judeu. Então a tradição judaica é o que comandava assim a cultura e a ética do povo de Deus. Era os sacrifícios, era a leitura da Torá, do Velho Testamento, era os ensinos nas sinagogas, reuniões dominicais e entre outras coisas que eles faziam para alimentar essa vida religiosa. E Jesus veio para fazer uma nova aliança com o seu povo. Então, quando Jesus leva essas pessoas para começar a ensinar, ele começa a trazer os valores verdadeiros que diziam respeito a Deus lá nos céus. Muita coisa... o problema do judaísmo não foi o começo, não foi os mandamentos que Deus colocou por meio de Moisés. O problema foi depois, no decorrer dos anos, no período chamado período interbíblico, ou período intertestamentário, que foi o silêncio profético de mais ou menos 400 anos, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, que é o profeta Malaquias e o livro de Mateus. Foram 400 anos sem Deus se manifestar para toda a humanidade. Então ali nós criamos algumas coisas que não faziam parte dos planos de Deus dentro da tradição judaica. E era uma tradição, os ensinamentos passados de boca em boca, chamada de Talmud. E quando Jesus falava sobre a hipocrisia dos fariseus, ele não dizia acerca da lei.
Jesus, ele era pesado nos julgamentos quando ele falava acerca dessa tradição judaica que não veio de Deus, que era esses procedimentos que eles criaram, essa vida religiosa que eles criaram. E aí, infelizmente, o povo de Deus se corrompeu ali. Então Jesus, ele veio para rebater toda esses ensinamentos errados e ensinar os verdadeiros valores dos céus para os seres humanos. E Mateus capítulo 6 começa falando sobre a vida de oração, começa falando sobre jejum, começa falando sobre nós não vivermos a nossa vida espiritual para que os outros vejam. E aí, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele depois começa a discorrer acerca do jejum, e depois de falar do jejum, ele fala sobre os tesouros que existem nos céus e os tesouros que existem na terra. E ele diz: ajuntem os tesouros que estão nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não arromba e rouba. E aí ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. A ideia é que nós nos inclinamos para uma das coisas, porque o nosso coração, ele se inclina para adorar algum Deus, devido ao vazio que nós temos. E se nós não servimos a Deus, nós servimos a algum outro Deus. E o maior deles é Mamon, que é o Deus do dinheiro. E pensando toda nessa questão, Jesus está falando sobre as preocupações da nossa vida. Por que o ser humano se preocupa? Pela falta de dinheiro. Infelizmente nós temos essa tendência. Olha só que interessante. Nós, seres humanos, por natureza, temos algo chamado de cobiça dentro de nós, que nós herdamos de Adão e Eva. Por que a cobiça? Porque quando o homem foi tentado no Éden, ele teve o desejo de ser parecido com Deus. Nós cantamos, que nosso orgulho nos tirou do jardim, nos expulsou da presença de Deus. E, na verdade, pensando em querer ser parecido com Ele, não é algo errado. O problema é a maneira como eles queriam. A maneira como o homem desejou ser como Deus. Foi a mesma maneira como Satanás, ele cobiçou a postura de Deus e quis ser melhor do que o próprio Deus. O próprio Deus que o criou. Então, o ser humano, ele teve esse desejo. Quando Satanás disse que você passará a conhecer o bem e o mal e serás como Deus. Então, nós, de uma certa forma, herdamos a cobiça dentro de nós. Isso é algo triste para todos nós, mas quando nós olhamos para esses ensinamentos de Jesus, nós entendemos que quando nós nos inclinamos para querer juntar posses materiais, ela não vem somente da cobiça, mas vem por causa dessa inútil preocupação que nós temos com a nossa vida. Essa preocupação nos leva a ter uma possessão por bens materiais e a colocar o dinheiro na posição suprema, onde Deus deveria estar no nosso coração. Deus é quem deve estar no primeiro lugar na nossa vida, mas a partir do momento em que existe essa disputa entre Deus e dinheiro, na verdade, Deus já perdeu o seu lugar dentro do nosso coração. E, infelizmente, como nós já temos todo esse mal profundamente arraigado do nosso coração, essa indevida inquietação nos leva a inclinar a outros deuses. E nós nos preocupamos por causa, primeiramente, primordialmente por causa da provisão. Afinal de contas, não é errado você pensar que você deve prover os recursos para a sua família, para a sua vida. Nós não estamos dizendo aqui, Jesus não está dizendo que é errado você ter o senso de responsabilidade, o que é diferente de preocupação. Nós temos que ter um senso de responsabilidade, que se nós temos uma família, nós devemos arcar com as necessidades dela. Nós não vamos colocar um filho no mundo para deixar largado por aí. Nós não vamos nos compadecer das pessoas ou simplesmente, como a gente vê, infelizmente, nós vemos muita crítica ao cristianismo porque
eles dizem que é muito mais importante as mãos que fazem do que as bocas que oram. Mas na verdade, uma não exclui a outra. É necessário orar e é necessário agir quando nós pensamos em uma vida de conduta cristã. Mas eu não estou aqui para discutir isso. A questão é que nós precisamos sim ter um senso de responsabilidade quanto aos nossos compromissos. Agora, o grande problema é quando a gente, de uma certa forma, não entende as verdadeiras prioridades que nós devemos ter. Porque se prestarmos atenção no texto, Jesus está falando acerca de comida e de roupa. E muitas pessoas pegam esse texto para falar que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai alcançar todas as coisas do mundo. E é mentira. Deus não prometeu te dar fortalezas e impérios. Deus não prometeu te dar grandes riquezas. Deus prometeu que as demais coisas serão acrescentadas, mas olhando para o contexto, comida e roupa. Você tendo que comer, tendo água para beber, você sobrevive. Você tendo roupa para vestir, o seu corpo é protegido do frio ou do pudor de você não precisar andar nu na rua. Mas enfim, nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido da palavra que nos ensina. E mais uma vez, Jesus não está dizendo que é errado trabalhar. Jesus não está dizendo que nós não devemos nos esforçar, porque a própria palavra nos diz, quando o homem foi expulso do paraíso, é que o homem comeria do seu próprio suor. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que pensar em uma forma de gerar a nossa própria renda. E nós temos que ter o nosso senso de responsabilidade. Então, devemos sim pensar na provisão dos nossos recursos e pensar também na provisão para o nosso futuro. Você planejou o seu ano de 2023, como ele vai ser? Você pensou o que você vai fazer esse ano para não passar apertos, para não deixar as pessoas que você ama passarem necessidade? Você pensou o que você pode melhorar na sua estrutura para que você possa lidar com a sua vida financeira de uma forma melhor? Não só financeira, mas todas as áreas da nossa vida. Eu costumava escrever no começo do ano. Esse ano, olha, infelizmente a vida está tão corrida e eu não tenho tempo para nada mais. Mas eu sentei um dia e comecei a pensar nessas coisas. E, bom, pelo menos a minha vida financeira eu consigo planilhar, eu consigo controlar todas as coisas. As demais áreas da minha vida, infelizmente, eu não pude escrever, sentar. Mas é um momento da gente pensar conosco mesmo, o que eu quero para a minha vida, o que eu devo melhorar, o que está ruim que eu preciso descartar, ou que precisa ser transformado, seja no meu relacionamento com as pessoas, seja na minha vida aqui na igreja, né? O que eu posso fazer de novo. É um tempo que nós pensamos em renovo e coisas novas, mas o ano nunca vai ser novo se a gente não mudar. Do que adianta falar que vai passar da virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, agora está tudo diferente? Não está diferente. Vai passar a ser diferente quando nós tomarmos a atitude de fazer as coisas certas, de mudar o nosso comportamento. De assim como Jesus disse, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora a gente ficar de braços cruzados esperando, não vai acontecer nada na nossa vida. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E a palavra nos ensina que nós devemos planejar. Mas quem vai guiar os passos para se concretizar é o próprio Deus. Porque muitas vezes fazemos planos e esses planos são frustrados. Muitas vezes Deus permite que o nosso plano comece a ser executado, mas no meio do caminho Deus corta as nossas pernas, porque não é aquilo que Ele preparou, não é o propósito que Ele tem, onde você vai ser encaixado. E quando nós planejamos, precisamos orar. Porque a oração não é energia positiva para tudo acontecer de bom na sua vida. A oração é nós entendermos que Deus está acima de nós.
e que nós nos prostramos diante dele e que nós buscamos a sua vontade. No ano passado eu preguei uma série sobre uma vida de oração e eu falei acerca da oração do Pai Nosso. Quando nós oramos, nós falamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando nós oramos, nós não buscamos que tudo de bom aconteça conosco. Ou não deveria, né? Porque muitas pessoas infelizmente fazem isso. Mas a intenção é de nós buscarmos a vontade de Deus. E quando nós estamos assim, numa vida de oração em dia, a nossa vontade ela se alinha com a vontade de Deus. E aí a gente consegue caminhar na condução do Espírito Santo. Sem oração não tem como. Nós precisamos orar, precisamos buscar uma vida de oração para que as nossas preocupações cessem. Jesus, mais uma vez, não está dizendo que nós devemos nos abster de uma vida em atividade. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos nos abster do aborrecimento indevido por causa do que o amanhã pode nos trazer. Porque a preocupação, ela nos diz respeito ao passado. O que passou, passou, está lá atrás. Mas nós pensamos no que pode vir lá na frente. E isso nos gera preocupação. E Jesus está dizendo: não se aborreçam com o que há de vir. Para nós como brasileiros, está todo mundo preocupado. O que vai acontecer com o nosso país? Não estou aqui para fazer apologia política. Mas nós sabemos que o nosso país não vai bem há muito tempo. Não é um homem que vai trazer a solução para os nossos problemas. Não é um candidato a presidente que vai trazer a solução para a situação que nós vivemos. E nós nos preocupamos. Eu vejo gente, agora que eu trabalho ali com o meio financeiro de novo, eu vejo gente pensando que o governo vai poder confiscar os seus bens, vai tomar o seu dinheiro que está no banco, assim como o Collor fez um dia. Aí a gente pensa: puxa vida, misericórdia, vai acontecer uma desgraça. Mas aí eu, ao mesmo tempo, penso: mas é nessas desgraças que novas vidas são salvas. Aqui nós temos o fruto do Fernando Henrique, do governo Collor. O pastor fala que todo mundo precisa de um Judas para ser salvo. E o Judas na vida dele foi esse camarada aí, porque se ele não ficasse pobre, ele não ia conhecer Jesus. Então nós precisamos olhar para os verdadeiros valores da nossa vida. Não estou dizendo que eu quero que uma desgraça aconteça, tá? Não é isso, gente. Mas a gente tem que entender que o futuro a Deus pertence. Deus está no controle de todas as coisas. E isso para nós basta. A gente pensa em juntar dinheiro, ganhar, fazer, e compra casa, compra carro, conforto, e pensa na aposentadoria, não é errado. Mas a gente cria uma neura, a gente fica assim, sabe? Ai, e Jesus está falando não. Ele está cuidando de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está dizendo que não vai nos desamparar. Ele está dizendo que Ele é suficiente. A minha graça te basta. Deus proveu o maior, que foi a criação. Deus criou todas as coisas. E se Deus proveu o maior, por que Ele não proveria o menor? Que é a nossa comida e a nossa roupa. Será que o nosso Deus é tão fraco a ponto de não poder suprir as nossas necessidades? Jesus, ele fala acerca das aves, ali no versículo 26. Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?
Jesus não está dizendo que as aves não trabalham. Jesus está dizendo que as aves não plantam e não colhem, e nem armazenam em celeiros. Mas as aves trabalham o quê? Construindo o seu ninho e procurando alimento para os seus filhotes. E por causa desse trabalho, elas não têm tempo de semear, de ceifar e armazenar. E as aves vivem bem. As aves vivem despreocupadas. E é interessante que inconscientemente elas cumprem o propósito para o qual Deus criou elas. E Jesus continua falando sobre os lírios do campo. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Nós olhamos para os lírios do campo. Para quem não sabe o que são lírios, são flores. E a gente olhando parece que não fazem nada. Mas os lírios estão fazendo o seu trabalho para a sua florescência, que é a sua glória. Faz um experimento, pega um plástico e cobre uma planta que seja, uma folha, numa árvore, cobre. Faz esse experimento, deixa um dia lá. Quando você voltar lá, vai estar todo transpirado o plástico. Porque as plantas também trabalham. As plantas também, todos conhecem cientificamente, são consideradas seres vivos. E elas estão ali trabalhando. E da mesma forma, inconscientemente, elas cumprem um propósito para o qual Deus criou elas. Se não fossem as ervas do campo, nós não teríamos oxigênio aqui nesse mundo. Então as plantas estão trabalhando, mas despreocupadas se elas vão florir ou não, porque quem as veste é o próprio Deus. E nem Salomão, o rei considerado mais rico da história, ele se vestiu com toda a glória que as ervas do campo têm. E Jesus disse: Deus não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé. Sabe, quando eu olho para a palavra e vejo essas coisas, e dizer que eu não tenho fé. Sabe, o que é fé para você? Mais uma vez, a fé não é a gente pensar que vai dar tudo certo. A gente acabou aí de sair de um clima de Copa do Mundo, vendo o Brasil jogar, e vai dar certo, energia positiva, faz corrente aí. E as pessoas pensam que isso é fé. Mesmo nas igrejas, quando a gente ora, a gente quer mandar essas energias positivas. Por exemplo, quando vai orar por alguém que está doente, não estou dizendo que a pessoa deve morrer, mas muitas vezes ela não vai viver. E ter fé não é mandar energia positiva, isso é misticismo. Ter fé é você crer que Deus está cuidando, que Deus pode trazer de volta a vida dessa pessoa para que ela tenha uma nova vida transformada, vida em abundância em Cristo Jesus. Mas também a pessoa pode voltar somente para ter a salvação e depois partir para a glória, e está tudo bem. O problema é que nós somos apegados a esse mundo. Nós gostamos demais, nós amamos demais as coisas terrenas, os prazeres que este mundo nos oferece, e nós esquecemos do maior prazer que nós vamos receber na glória futura. A palavra diz que nós somos forasteiros, que nós somos cidadãos dos céus, que a nossa cidadania está lá e não aqui. Mas nós queremos ajuntar, acumular riquezas terrenas. Precisamos olhar para a palavra de Deus, precisamos ver aquilo que Jesus nos ensina. E quando nós nos submetemos a isso,
a nossa vida passa a ser mais tranquila. Não tranquila externamente, mas tranquila internamente. Porque quando nós cremos, quando nós temos fé de que Deus está cuidando de todas as coisas e que Ele vai prover todas as nossas necessidades, não tem por que a gente estar preocupado. Lógico, a gente tem os nossos problemas e tudo mais, mas a questão é que a paz, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com ações de graças, com súplicas, apresentem os seus pedidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. É uma promessa. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus não nos manda imitar as aves e as flores, até porque isso é impossível. Nós somos criados para propósitos diferentes, distintos. Mas Ele nos orienta a enxergar o cuidado providencial de Deus pelas criaturas que são menos valiosas do que o ser humano. Olha só, Jesus está falando que nós somos mais valiosos do que as aves, do que as ervas do campo. Nós somos seres importantes para o Senhor. Então por que Deus não cuidaria de nós? Sabe, a gente pode fazer uma comparação conosco mesmo, com as pessoas que a gente ama, seja filhos, seja irmãos, seja pai, mãe, seja seu cônjuge, ou seja pessoas que você adota como especiais para você. Você vai cuidar delas, você vai ajudar elas. Imagina Deus, que é infinitamente bondoso, que é misericordioso, que é um Deus de graça, que é um Deus de amor, que é um Deus de justiça, que é um Deus eterno, que é um Deus soberano, que é um Deus poderoso. Imagina um ser desse cuidando de nós. É isso que nós precisamos entender, para que nós não tenhamos uma vida em preocupação. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos inclinamos a esse Deus. E quando nós nos inclinamos a esse Deus, nós descansamos. Nós descansamos nas suas provisões. E mais uma vez, a preocupação, ela é inútil. Olha o que Jesus fala no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém vai viver uma hora a mais por estar preocupado. Mas hoje, pelos estudos que nós temos, aquele que vive preocupado pode viver uma hora a menos. Pode viver um dia a menos. Pode viver um ano menos. Por viver preocupado. Por viver ansioso. Nós não conseguimos acrescentar nada à nossa vida. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, quando Jesus fala de preocupação, Ele está trazendo algo totalmente na contramão da fé. Ele fala no versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando nós vivemos preocupados, nós estamos andando no sentido contrário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que creem em Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que creem nele. Hebreus 11, 1 e 2. Perdão, 11, 1 e 11, 6. Nós temos que ter a certeza que Deus cuida de nós e que Deus nos recompensa quando nós cremos nele, quando nós temos a fé nele. E Jesus fala que aqueles que vivem preocupados são os ímpios.
Sabe quando você encontra seu irmão na rua? E aí, como você está? Estou correndo atrás. Cuidado com o que você fala, hein? Estou correndo atrás do prejuízo. Estou correndo atrás das contas. Eu vou falar para você, corre atrás de Jesus. Corre atrás de Jesus que as provisões serão acrescentadas. Para finalizar, vamos ler o 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta o seu próprio mal a cada dia. Receba essas provisões em nome de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não sejam como os ímpios, que nada sabem do Pai Celestial que nós temos. Mas nós, como filhos de Deus, devemos saber do Pai que cuida de nós. E nós devemos buscar a justiça, o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e aí o pão nosso de cada dia será provido. Peça a Deus as grandes coisas, e as pequenas coisas serão acrescentadas. Peça a Deus pelas coisas espirituais, que as nossas necessidades materiais serão supridas. Amém? Que todos nós possamos começar esse ano crendo nas provisões de Deus, crendo que Ele está cuidando de nós, crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele suprirá tudo na nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Que todos nós possamos descansar nessas verdades e possamos continuar a nossa caminhada com Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra. Nós somos gratos porque vemos o quão maravilhoso o Senhor é. Nós muitas vezes nos preocupamos por causa de coisas fúteis. Nós inclinamos o nosso coração para aquilo que este mundo tem a nos oferecer e nos esquecemos daquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nos esquecemos, Pai, que o Senhor provê as nossas necessidades. Esquecemos de como o Senhor cuida das aves nos céus, que o Senhor cuida das ervas do campo. E quão tanto mais o Senhor pode cuidar de cada um de nós. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude com a nossa vida, de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós padecemos, porque o Senhor sabe da nossa fragilidade, o Senhor sabe da nossa pequenez, o Senhor sabe que nós somos pecadores e que precisamos de Ti. Por isso, em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa renovar o nosso coração, o Senhor possa trazer essas verdades da palavra dentro de nós, possamos guardar tudo isso no nosso coração e possamos caminhar, possamos viver conforme o Senhor nos ensinou através dela, Pai. Em nome de Jesus, possamos descansar nas Tuas provisões, possamos crer que o Senhor cuida de nós, possamos conhecer-Te verdadeiramente, Pai, para que possamos colocar todas as nossas necessidades nas Tuas mãos. E sabemos que, como diz a palavra, que o Deus da paz suprirá todas as coisas conforme as nossas necessidades. Que essa verdade, Pai, ela seja concretizada em nossa vida e possamos entender que não são as coisas desse mundo, não são os recursos financeiros, os bens materiais que o Senhor nos promete, mas são as provisões do básico que nós precisamos para viver. Que possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, mas que possamos andar, viver um dia de cada vez e descansando em tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Nos ajude, nos dê força, nos guie, nos conduza e que possamos viver de forma que venha glorificar o Teu santo nome. Assim eu peço por uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê força
e que em tudo que a gente faça, Pai, seja para glorificar o Teu nome, através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, através das nossas atividades cotidianas, cuidado da nossa casa, do nosso lar, as pessoas que a gente ama, Pai, que possamos fazer todas as coisas por amor ao Senhor, e que em tudo isso possamos enxergar as Tuas mãos, enxergar as Tuas provisões, e que nós possamos descansar na Tua presença. Peço por um ano também, Pai, que seja abençoado para todos nós, para a Tua igreja, primeiramente na vida espiritual, Pai. Nós oramos por um avivamento, nós oramos por cura espiritual, nós oramos, Senhor, para que o povo possa se despertar, todos aqueles que dormem, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão com o coração frio, distantes do Senhor, que o Senhor possa visitá-los nessa manhã, que o Senhor possa aquecer o coração dessas pessoas, e que nós possamos como igreja também alcançar aqueles que precisam ser alcançados, Pai, que a Tua salvação entre aqui nesse lugar, no nosso meio, e possa alcançar as pessoas que necessitam, Pai, porque todos precisam de Ti, que nós possamos realmente estar intercedendo também por aqueles que precisam. O Senhor venha curar aqueles que carecem da sua saúde, o Senhor venha prover, Pai, recursos financeiros para aqueles que estão precisando, o Senhor possa prover, Pai, de amor, de afeto, aqueles que se sentem sozinhos, o Senhor possa abraçar, Senhor, a Tua igreja de uma forma completa, de uma forma plena, de uma forma, Senhor, que nos leve a conhecer da Tua santidade, do Teu amor, Deus, que nós possamos nos alegrar na Tua presença. Cuida de nós, que nós possamos ter o hábito de planejar o nosso futuro, colocando tudo nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor venha cuidar da nossa vida e que nós possamos caminhar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Cuida de nós, cuida de mais um domingo, de tudo aquilo que nós vamos fazer e que nós possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para derramar na nossa vida. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Aí, só para colocar um adendo, não querendo ser chato, mas o Caio, a Sarri, ele falou sobre a questão da aposentadoria. E Deus tocou meu coração de eu pregar futuramente sobre a nossa igreja, a aposentadoria do homem versus a aposentadoria de Deus. É uma coisa que Deus tocou meu coração para que a gente, pensando em termos de preocupação, aonde que nós estamos, né, colocando a nossa maior preocupação, a do homem ou a de Deus? Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Feliz 2023, que seja um ano próspero, de muitas bênçãos, especialmente as bênçãos dos céus sendo derramadas na sua vida. Amém.